Olá, eu sou o Henrique Carvalho, idealizador da Revolução do Conteúdo, e nessa série de vídeos eu vou te ensinar como é possível começar ou alavancar o seu negócio rapidamente, dominando o melhor e mais efetivo tipo de marketing para você finalmente se conectar com a sua audiência por meio de uma comunicação extraordinária, gerando 3 vezes mais leads, aumentando em 580% o seu número de clientes ideais e planejando todos os seus conteúdos com até 3 meses de antecedência. No primeiro vídeo dessa série, eu mostrei como o marketing tradicional da interrupção está morto. Eu apresentei também um tipo melhor de marketing, que ajuda você a vender muito mais usando bem menos técnicas agressivas de vendas. Falei de assuntos como a regra 64-4, o modelo ARV ou 3C da jornada de compra, a fórmula RVC3, o índice PVL para segmentação de mercado perfeita, a PUV para identificar o seu cliente ideal, como viralizar os seus conteúdos através da fórmula das 6 etapas e a analogia o arqueiro no nevoeiro. Se você não faz a mínima ideia do que eu estou falando, então procure o acesso para o vídeo 1 aqui nessa tela e assista ele agora. Desse modo você vai entender bem melhor essa revolução do conteúdo que a gente está presenciando e o que eu vou apresentar para você aqui nesse vídeo 2. Eu aproveito também para agradecer os vários comentários incríveis deixados por pessoas como você que estão participando do workshop da Revolução do Conteúdo. É muito massa ver as pessoas chamando seus amigos, os colegas de trabalho e parceiros para acompanhar juntos esse workshop. Sabe, eu acredito que a gente pode ir além de atrair tráfego, gerar leads e fechar vendas, por mais que sejam pontos fundamentais de qualquer negócio. O que eu quero dizer é gerar um encantamento na audiência, de produzir conteúdos fantásticos que viralizam sem que você ou seu time precisem passar noites em claro criando eles, de desenvolver uma comunicação extraordinária, seguindo uma maneira mais efetiva para se diferenciar, sem você também precisar entender sobre qualquer tipo de ferramenta nova, sem você precisar aprender e se adaptar a toda nova rede social que surge a cada mês. E claro, sem você precisar de rios de dinheiro para fazer o seu negócio conseguir girar com uma boa saúde financeira. Com uma metodologia certa, você pode sim atrair a sua audiência ideal, encantar ela por meio de um excelente relacionamento e, como efeito colateral, vender muito mais usando bem menos técnicas de vendas. Essa é a estratégia base da revolução do conteúdo, que eu fui desenvolvendo, aperfeiçoando e ensinando ao longo de mais de 8 anos, marcando minha presença na internet. Eu acredito que a melhor maneira de aprender algo novo é desconstruindo um conhecimento antigo. Nós sabemos que conteúdos são a nova moeda na economia do marketing, pois eles geram uma profunda e poderosa também conexão com a sua audiência e com seus clientes. Conteúdos conectam, eles falam por si só, fazem a gente ter uma vontade quase incontrolável de compartilhar e incentivam o desejo nas pessoas de comprarem um produto que elas conhecem, curtem e confiam. Então hoje eu vou desconstruir os 3 grandes mitos comuns sobre o marketing de conteúdo. Eu já aviso que o terceiro mito ele pode ser o mais comum dos pensamentos aqui de quem assiste a esse workshop. Vamos lá, mito 1. Os resultados através de conteúdos são lentos. Demora muito para conseguir atrair tráfego, leads e fazer vendas. Vamos direto ao assunto. Isso não é verdade. O que algumas pessoas confundem é achar que só existe uma forma de gerar visibilidade para um conteúdo, que são as pesquisas feitas no Google. Eu entendo porque muita gente pensa assim. Afinal, são 4,6 bilhões de pesquisas feitas no Google diariamente. E só para ficar claro, esse tipo de tráfego também é conhecido como tráfego orgânico ou tráfego de pesquisa orgânico ou até mesmo SEO, Search Engine Optimization. Na prática, uma pessoa digita um termo no Google, como por exemplo, como escrever bem, e o Google mostra um ranking de quais são os melhores conteúdos sobre esse assunto. O Google ele usa mais de 100 variáveis para determinar quais conteúdos são os mais relevantes para os usuários. Antigamente, esse era um tipo de jogo que era muito mais técnico e era até possível de se hackear no curto prazo. Mas, felizmente, hoje em dia, só fica no topo quem realmente tem um conteúdo incrível. E por mais que hoje o nosso blog, o Viver de Blog, receba mais de 225 mil visitas de tráfego orgânico por mês, eu sou o primeiro a dizer a verdade que poucos vão querer te falar aqui. Sim, ficar no topo das pesquisas no Google não acontece da noite para o dia. Tráfego orgânico é como uma maratona.
E como toda maratona, a recompensa é extraordinária. Dá uma olhadinha na beleza desse gráfico. Ele representa a evolução mensal das pesquisas orgânicas no Viver de Blog ao longo de 4 anos. Agora, olha esse aqui. Esse representa a projeção de pesquisas orgânicas mensais no Viver de Blog, seguindo o nosso ritmo de crescimento médio atual. Os resultados são bem animadores. E agora um momento rápido de matemática básica. Segura firme aí se você não curte tanto números. Sabendo que um trem saindo do Rio para São Paulo viaja 200 km por hora e um trem saindo de São Paulo para o Rio... Peraí. Não é esse tipo de matemática aqui, vamos lá, sério agora. Sabendo que o Viver de Blog recebe 225 mil visitas orgânicas por mês e que a taxa de conversão média de um blog bem otimizado para gerar leads, novos contatos de e-mail, é de 5%, quantos leads novos são gerados a cada mês? São 11.250 novos leads altamente engajados para nossa lista de e-mail, sem que a gente precise investir um único centavo. E isso considerando apenas o tráfego vindo do Google, beleza? No total, o nosso blog hoje recebe em torno de 430 mil visitas por mês. Ok, eu entendi que SEO pode ser uma estratégia mais de médio e longo prazo, assim como uma maratona é para um corredor. Mas então, como os conteúdos podem gerar resultados rápidos? E é aí que entra um outro tipo de corredor, o corredor de sprint, que é o marketing viral. Rápido, poderoso, altamente contagiante. No vídeo 1, eu falei sobre os 6 pilares do marketing viral que ajudam conteúdos a se espalharem rapidamente, quase como um vírus, grudando ideias como chiclete na cabeça das pessoas, o que eu chamo de efeito Inception. E só para ficar claro, não é um viral com foto de gatinho, uma nova pegadinha ou um vídeo engraçadinho que vivem aparecendo na timeline do Facebook. É conteúdo de valor, que apresenta novas ideias, que ajuda de verdade. Para deixar ainda mais prático, eu vou mostrar aqui um conteúdo que simplesmente bombou no Viver de Blog, encantou nossa audiência e trouxe uma chuva de tráfego, leads e vendas. Esse conteúdo é um infográfico sobre a psicologia das cores no marketing e no dia a dia. E eu vou fazer aqui agora uma engenharia reversa bem rápida para você entender o poder viral dele. Combinado? Vamos dividir ele em 3 pilares com foco no marketing. Vamos lá, número 1, palavra-chave. Nosso processo começou com a pesquisa de palavra-chave para esse conteúdo. Isso é, saber quantas pesquisas por um determinado termo são realizadas mensalmente. 12 mil pesquisas mensais para o termo psicologia das cores. Ótimo! Isso é um bom indicativo que várias pessoas pesquisam lá no Google por esse exato termo. Essas exatas palavras. Por mais que o nosso objetivo seja o marketing viral, entender precisamente o que a nossa audiência quer saber, isso ajuda muito no processo. Segundo ponto, persona ideal. Quais grupos de pessoas gostariam de saber sobre a psicologia das cores? E como eu posso colocar alguns ingredientes virais nesse conteúdo? Empresas de todos os portes vão se interessar porque o assunto é uma mina de ouro para elas verificarem se as cores que elas usam para sua marca são condizentes com a imagem que elas querem passar, além também de influenciar diretamente na escolha de compra dos consumidores. 2. Produtores de conteúdo vão curtir, porque os dados do infográfico reforçam o poder do visual na leitura, na compreensão e também na retenção dos conteúdos. 3. Profissionais criativos, principalmente designers e web designers. Eles vão se interessar porque a roda das cores é explicada de forma detalhada e com exemplos visuais, assim como a sua teoria. E 4. Profissionais de marketing e psicólogos também vão curtir muito esse conteúdo, porque é possível explicar a influência que as cores têm nas decisões e comportamentos do ser humano. E por fim, ainda tem um público de massa que pode gostar desse infográfico, porque existem dados que comprovam que mulheres, olha só que coisa, mulheres enxergam muito mais variações de cores do que homens, a não ser que esses homens sejam ótimos designers. E esse pilar da persona é fundamental. Você já pensou alguma vez na produção dos seus conteúdos em definir que tipo de público mais gostaria de consumir e compartilhar o seu material? Isso dá um poder enorme de acertar em cheio, com um raio laser, o que essa audiência realmente deseja. E o terceiro pilar para um conteúdo viral é o título. Então vamos lá.
infográfico, a psicologia das cores no marketing e no dia a dia. E convenhamos aqui que o título não foi um dos mais fortes e um dos melhores que ele já desenvolveu, mas ele cumpriu perfeitamente a sua função. Infográfico sinaliza rapidamente o tipo de conteúdo para a audiência. O infográfico ele tem mais valor do que um artigo e é bem mais desejado porque nosso cérebro consegue processar informações em formato visual até 60 mil vezes mais rápidos do que dados no formato de texto. A psicologia das cores. Essa é a parte em que a gente usa o termo, psicologia das cores, que a gente busca ranquear, após saber que essa era uma palavra-chave muito procurada no Google. No marketing, como o principal tópico do nosso blog é marketing digital, a gente fez questão de colocar marketing no título para focar como um raio laser na nossa audiência e no dia a dia. Mas também a gente não esqueceu do público geral, o público de massa, já que a ideia final do infográfico era despertar duas curiosidades na maneira como homens e mulheres processam as cores de uma forma muito diferente. E quais foram os números por trás desse único infográfico? Vamos lá! Ele gerou mais de 47 mil compartilhamentos, mais de 350 comentários no blog, 595.675 visualizações desse infográfico e 48.332 leads que foram geradas diretamente e exclusivamente por ele. E agora, olha que incrível! Se esses números já não fossem bons, ainda temos um último resultado gerado como efeito colateral desse infográfico. Sabendo que o valor médio de uma lead pra gente custa em torno de R$ 22,72, esse único infográfico gerou um faturamento direto de R$ 1.998.454,55. Dessa forma nasceu o conteúdo de R$ 1 milhão. Esse é apenas um dos mais de 45 infográficos que a gente já produziu e ele nem é o mais compartilhado entre eles. Então lembre-se, na sua estratégia de marketing de conteúdo, você precisa ter dois tipos de corredores. Os corredores de maratona são conteúdos de médio e de longo prazo, mais seguros e baseados no que as pessoas mais pesquisam no Google e mais querem saber por meio das suas próprias sugestões. Corredores de sprint, conteúdos com altíssimo poder de fogo, que se espalham rapidamente e que o risco deles precisa ser um pouco maior. E ainda existe um terceiro tipo de corredor, corredor X, mas eu falo sobre ele num outro momento. Vamos para o mito 2 agora. Já existe muita informação e muita gente produzindo conteúdo na internet e fica impossível ter visibilidade para quem está começando ou para quem ainda é muito pequeno. Olha, esse é um mito que me tira da cadeira. Eu quero levantar aqui, porque várias ideias brilhantes morrem nesse estágio. Ideias inovadoras, incríveis, e que mudariam a forma como muita gente enxerga um assunto através da sua própria lente de ver o mundo. Mas é nesse ponto que entra o grande vilão, o aniquilador de sonhos. Ele começa a dar 1000 desculpas para a pessoa não seguir em frente com a sua grande ideia. Ah, você não é bom bastante. Ah, você nem sabe tanto assim. Como é que você vai ensinar esse assunto para os outros? Ah, você não quer passar a vergonha na frente dos outros, né? Com essa ideia doida aí que você tem. E o pensamento mais comum para quem está começando a produzir conteúdos é achar que só porque já existe muita gente, é impossível ter luz própria e encontrar o seu próprio caminho. Então vamos lá, deixar bem claro aqui. A qualidade da sua vida está diretamente ligada à qualidade dos seus pensamentos e principalmente das suas emoções. Então esse é o primeiro passo para você matar esse vilão de sonhos e entender que todo pensamento são histórias que a gente conta para nós mesmos. A nossa mente trabalha pela sobrevivência. Sempre foi assim ao longo da evolução do ser humano. Por isso que ela sempre procura algo de errado. Sabe qual é a boa notícia? Você pode mudar essa história que você conta para você mesmo hoje. Como? Praticando o esquecimento. Me diz uma coisa, você já esqueceu a sua chave ou carteira quando você estava saindo de casa? Pois é, se você consegue esquecer a sua chave, você consegue esquecer uma história que não é a pura verdade sobre você. Agora, voltando ao marketing. No vídeo 1, eu falei sobre por que você deve ser um peixe grande num aquário pequeno. Isso quando você é uma pequena empresa ou está começando do zero. Eu sei, é contra-intuitivo. Mas você precisa focar como um raio laser numa audiência bem segmentada e se apresentar com um estilo único, fazendo as pessoas lembrarem de você. E é nesse ponto que entra a metáfora do arqueiro no nevoeiro.
o índice PVL para ramificação de mercado ideal e a PUV para determinar o seu estilo único. E eu vou dar um bom exemplo do próprio Viver de Blog quando ela nasceu do zero em 2013. Me diz uma coisa, qual era o mercado que eu estava entrando? Marketing digital. Um grande mercado, altamente competitivo. Qual era o meu estilo único que eu queria passar através dos meus conteúdos? Bom, ele era baseado em 3 pilares. 1. Guias completos. A intenção com esses guias era gerar comentários do tipo, cara, esse conteúdo é tão bom que eu pagaria facilmente por ele. Eles eram artigos de mais de 4.000 palavras que as pessoas paravam o que estavam fazendo para ler, pensar e agir de forma diferente. É nesse momento, quando você muda a forma das pessoas pensarem e agirem, que você passa a liderar uma tribo de pessoas que escutam o que você tem para falar, pois elas conhecem, curtem e confiam em você. 2. Infográficos. Quase ninguém produzia infográficos sobre marketing digital naquela época. Então esse foi um caminho estratégico, um caminho natural para diferenciar o Viver de Blog dos demais players do mercado. Não era à toa que várias pessoas me paravam em eventos para perguntar: cara, Henrique, qual é o teu processo para gerar infográficos tão incríveis? E um fato curioso aqui, esses infográficos já geraram até hoje mais de 4 milhões de visitas e mais de 100 mil cadastros na lista de e-mail. E 3, a lista de especialistas. Olha, aqui eu vou dar uma super dica que eu fui aperfeiçoando com o tempo para quem quer começar do zero ou está dando os seus primeiros passos agora. Monte uma lista de pelo menos 10 especialistas de mercado, produza um conteúdo citando esses especialistas, dizendo por que eles são muito bons e as pessoas devem seguir eles, e coloque então um link para o site deles ou a rede social favorita deles, adicionando uma foto desses especialistas bem destacada no seu texto, ou então um vídeo, e faça com que a thumbnail de compartilhamento do seu conteúdo mostre a imagem de todos eles juntos. No dia de publicação, envie esse seu conteúdo para todos os especialistas que você citou, dizendo que eles foram escolhidos para fazer parte desse ranking de top 10, dos 10 especialistas desse mercado. Seja muito honesto com as suas recomendações e as suas citações. Seguindo esses passos e fazendo um bom trabalho, é bem provável que eles queiram passar essa informação adiante para a audiência deles. E é aí que a mágica acontece. Agora a audiência deles está conhecendo o seu conteúdo. Aproveite então para mostrar os seus outros conteúdos relacionados. Entregue um e-book para chamar a atenção dessas pessoas para sua lista de e-mail. E caso o especialista que você esteja citando ele tenha um produto e você defende a ideia e acredita nela, você pode colocar um link para gerar vendas comissionadas para você. E boom! Dessa forma você tem tráfego, leads e vendas em um único conteúdo que foi compartilhado por grandes influenciadores do seu nicho. E pronto! Diga adeus então ao mito 2. Vocês nunca mais vão se encontrar novamente. Então, tchauzinho aí pra ele. Bora então pro mito 3, que é criar conteúdos interessantes precisam de muito tempo para pesquisar, estruturar, publicar e divulgar, de modo que as pessoas queiram de fato compartilhar adiante. Olha, esse mito, sinceramente, pode até ser verdade para algumas pessoas, mas somente aquelas que escolhem não ter uma metodologia para organizar e planejar os seus conteúdos. Quando eu falo de métodos, estou falando de como descobrir a frequência perfeita para postar nos principais canais de comunicação, como entender o conteúdo que a sua audiência realmente deseja, quase como ter uma bola de cristal do conteúdo sem evidência, como criar um planejamento incrível para os seus conteúdos por meio de um calendário editorial e como criar processos altamente replicáveis, flexíveis, criativos, que eu chamo de acelerador de conteúdo. E ainda, a cereja lá no bolo é o seguinte: os 27 tipos de conteúdos que não falham em impressionar a sua audiência. Todos esses são temas de aulas completas do módulo 5 e uma parte também do módulo 6 do curso da Revolução do Conteúdo. O planejamento e organização de uma estratégia de conteúdo é o que diferencia amadores de profissionais. Produzir conteúdos no meio do furacão no dia a dia, sem planejamento e organização, só vai levar a conteúdos meia boca. Conteúdos mais do mesmo. Conteúdos que são uma cópia de uma cópia de uma cópia. E isso cria uma zumbilândia de conteúdos na internet. Sabe aqueles conteúdos que não têm vida própria, que ficam andando por aí igual um zumbi?
que criam uma cidade fantasma sem nenhuma curtida, comentário ou compartilhamento, a internet está cheia deles. E isso só coloca o gatilho mental da prova social contra você e cria um ciclo vicioso bem negativo. Quando a sua audiência percebe que ninguém comenta, que ninguém interage com seus conteúdos, o inconsciente dela já liga o alerta, afirmando que seus conteúdos são ruins. É como você procurar um restaurante para almoçar e na mesma rua você vê um restaurante lotado, com uma fila de espera, e do outro lado, um restaurante vazio, completamente vazio. E aí você pensa, cara, deve ter alguma coisa errada com aquele restaurante vazio. A comida deve ser ruim, a fiscalização sanitária deve ter pego eles no flagra, o atendimento lá deve ser péssimo. Então, o que você faz? Você vai para um restaurante com fila, porque se tem muita gente lá, é porque deve ser bom demais. Então chegou a hora de você exterminar esses zumbis e criar conteúdos incríveis e ligar o poder de fogo do marketing de conteúdo na sua empresa. Tudo isso com muito profissionalismo por meio de um planejamento e organização. E eu vou compartilhar agora um pilar importante desse tema, que é o calendário editorial. Para a maioria de nós, os calendários não são algo tão atraentes assim quanto novas mídias ou então ideias de marketing. Mas o que eu vou te mostrar aqui é uma versão melhorada, uma versão atraente de um calendário editorial. Um calendário turbinado que você vai querer planejar e também, claro, usar ele ao longo do ano. E para que todo mundo fique na mesma página, um calendário editorial é um lugar onde ficam listados todos os conteúdos já publicados e a serem publicados. Só que mais importante que isso, um calendário editorial vai muito além do que um simples calendário com datas de conteúdos. Ele precisa seguir os 15 preenchimentos simples, mas essenciais para guiar toda a sua estratégia de linha de conteúdo, a sua linha editorial, de forma que todo mundo da sua equipe e você mesmo esteja olhando a mesma página e saiba exatamente o que fazer, quem vai fazer, quando fazer, como e o que fazer com cada conteúdo. Então você está pronto para conhecer os 15 itens essenciais de uma versão, digamos, mais turbinada de um calendário editorial, que você não leva nem 2 minutos para preencher? Vamos lá, eu vou passar aqui por partes esses 15 itens. 1. Data de publicação. Em qual data esse conteúdo será publicado? Tipo, qual é o tipo desse conteúdo? É um infográfico? É um e-book? É um artigo? É um vídeo? É um podcast? Canal original de publicação. Se ele é um vídeo, ele é publicado originalmente onde? No YouTube. E depois para o blog. Isso é só um exemplo. Status. Qual é o andamento desse conteúdo? Simples cores como vermelho, amarelo e verde, cores do semáforo, já podem ajudar você. Responsável. Quem é o responsável por aquele conteúdo? Persona. Quem é a persona, o público-alvo específico desse conteúdo? Título. Qual é o título magnético que você vai usar? Palavra-chave. Qual é o termo que resume o seu conteúdo? URL. Em qual URL esse conteúdo vai ficar disponível? Metadescrição. O que descreve esse conteúdo em até 150 caracteres? Categoria. Qual é o grupo em que esse conteúdo se encaixa? CTA. Qual é a call to action, a chamada para ação a ser dada para sua audiência? Canais de divulgação. Em quais canais você quer compartilhar esse conteúdo ou que você quer multiplicar esse conteúdo? KPI, Key Performance Indicator. Quais são os indicadores de sucesso do conteúdo? Número de visitas, compartilhamentos, leads geradas, notas adicionais, anotações que sejam relevantes para serem lembradas depois pelo seu time ou por você. E pronto! Com essa estrutura, você consegue planejar muito bem todos os conteúdos a serem publicados em diversos canais de mídia, organizados em uma única visão. Conhecimento liberta e torna a vida muito mais simples. E ainda assim, existem vários outros mitos que podem estar drenando a capacidade máxima dos seus conteúdos e as suas estratégias de marketing. Seria impossível eu tentar desconstruir todos eles durante esse workshop. E é por isso que eu estou desenvolvendo há algum tempo um curso mais avançado para quem quiser aprender mais sobre essa revolução do conteúdo que a gente está vivendo. Eu batizei com o mesmo nome desse workshop, Revolução do Conteúdo. Um curso que entrega um aprendizado mais profundo do que tudo isso que a gente está estudando nessa semana. Se você é como a maioria das pessoas, você gostaria de receber um material completo com o que eu falei aqui, sobre a importância da organização e os 15 itens essenciais de um calendário editorial. E é pensando nisso que você pode baixar esse material que foi preparado cuidadosamente por a gente
e já ter uma visão diferenciada de como você planeja e organiza seus conteúdos. Basta você clicar agora no botão aqui nessa página e baixar o seu material gratuito. No próximo vídeo, eu vou responder a muitas perguntas interessantes que eu tenho recebido através de e-mail, mensagens, comentários aqui durante o workshop da Revolução do Conteúdo. Suas perguntas, minhas respostas. E esse workshop, se ele estiver sendo muito valioso para você, com novas visões sobre marketing e conteúdo, eu tenho um desafio agora para você. Marque 2 ou mais amigos aqui abaixo nos comentários dessa página. Toda revolução fica mais forte e poderosa com mais pessoas participando dela. Lembre-se, compartilhar é se importar. Um grande abraço, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!